Sejam muito bem-vindos ao nosso resumão de reta final PCSP com base no edital VUNESP. Vamos falar dos tópicos mais cobrados. Vou dividir esse material em dois aulões. O primeiro aulão a gente vai falar sobre o Windows, o Word e Excel. Pretendemos romper aqui 117 páginas. Vou pegar a caneta aqui, de 190. Esse material tem 190, esse aqui, ó. 190 páginas, este caso, são dois e-books. A gente vai até a página 117 hoje, de 190. Até aqui a gente vai conseguir falar os principais tópicos de Windows, Word e Excel, com as principais funções, dicas, operadores, operandos, enfim, tudo que a gente precisa nessa reta final. Na segunda parte a gente fala das demais matérias. Lembrando que dentro do material eu tenho vários links para aulas mais completas. Tem muita coisa comentada, mas algum complemento você pode, se quiser aprofundar, tem link dentro do material para você assistir outras videoaulas, se for o caso. Resumão de reta final, quando eu lancei estava com 300 questões, já lançamos mais 100 questões no segundo e-book, Banca VUNESP. E aqui está o nosso conteúdo programático, os links que eu falei. Sempre que você verificar uma imagem, pode passar o mouse que tem link, ou no próprio texto a gente vai falar. Para complementar, se quiser aprofundar nesse conteúdo, clique no link, isso aqui vai estar disponibilizado durante o material. Página 9, a gente vai começar com caracteres reservados. Aqui tem uma breve teoria sobre sistemas operacionais, conceitos de pastas, diretórios, mas como eu falei, a gente vai dar ênfase naquilo que eu acho que vai ser cobrado na sua prova. O foco aqui é reta final. Então vamos lá, página 9, caracteres reservados e tamanho do nome do arquivo. Bom, primeiro ponto. Para nomear uma pasta ou arquivo, você tem algumas regras no Windows. A primeira regra, mais conhecida pelos concurseiros, são os caracteres reservados, que a gente vai falar aqui para baixo. A segunda é o tamanho do nome do arquivo e o tamanho do caminho. Então vamos definir o que é nome de arquivo, o que é caminho. Eu tenho o nome abreu.doc. Esse é o nome do arquivo. O nome é abreu.doc, é a extensão. Então quando eu vou me referir a nome e extensão, eu posso ter até 255 caracteres. Essa é uma regra que está na documentação da Microsoft. Agora, e quando tem o caminho? O que é caminho, Fabiano? Caminho, em ciência da computação, é o endereço completo daquele recurso. É o mesmo que um URL ou URL da internet. Quando você entra no site, tem aquela URL gigante que aponta para um recurso. Isso é um caminho. Ele vai desde o diretório raiz, por exemplo aqui D2 pontos, barra, o separador está aqui, nome das pastas, subpastas, até o nome do arquivo mais a extensão. Do diretório até a extensão é o caminho completo. Esse caminho pode ter até 260 caracteres. Isso está na documentação. Pode ser ajustado isso? É uma coisa mais avançada, não vai cair na sua prova, mas pode. Principalmente gestores de rede de computadores tem dificuldade com isso, porque dependendo do tamanho da rede, esse caminho fica muito longo, começa a ter problemas, eles alteram isso. Mas aí já entra a matéria de banco de dados, redes de computadores mais avançadas. Não é o caso nosso. Então você tem que anotar isso aqui, ó. Nome, extensão e caminho, 260. Se for só o nomezinho ali, 255. Esse é o padrão. Aqui está um exemplo. Diretório raiz. A letra D aqui é o diretório raiz, que também pode ser chamado de volume. Delimitadores, dois pontos e todas as demais barras que vão delimitar, faz parte do caminho. Nome dos diretórios, todas as demais pastas existentes, que a gente chama de subpasta, mas no conceito de ciência da computação, é um diretório, é uma pasta. Mas como ela está dentro de outra pasta e dentro de outra pasta e vai aprofundando ali, ela é considerada subpasta também. E o nome do arquivo está aqui, dproduto.txt. O txt é a extensão. Anotem isso. É o que cobra. Se for cobrar na sua prova, vai perguntar o tamanho do caminho ou, se não for o caminho completo, o nome do arquivo. Aqui estão os caracteres reservados que você não pode nomear arquivo nem pasta no Windows. São sinais de maior, menor, maior, dois pontos, aspas duplas, barra, barra invertida, barra vertical ou pipeline, ponto de interrogação e o asterisco. O mnemônico vocês já conhecem, né? Eu desenvolvi esse mnemônico aqui, divulguei bastante, o pessoal gosta muito. Você forma aqui a carinha do Darth Vader. O rosto dele aqui, a máscara dele, você tem 7 caracteres. Os outros 2 ficam por conta da pergunta. Então, para você memorizar, inicie a resposta
com uma pergunta. Quais caracteres não são permitidos? É uma pergunta. Você já lembra, interrogação não pode. Eu lembro o Fabiano falando, quais caracteres não podem ser permitidos? A interrogação já é o primeiro, então você eliminou um, faltam 8. Você vai iniciar uma explicação, você coloca o quê? 2 pontos para iniciar a explicação. 2 pontos será o segundo caractere. Então a gente já aprendeu que a interrogação e 2 pontos não podemos utilizar para nomear pastas de arquivos. Ele é reservado pelo sistema. Os demais você coloca aqui as 3 barras, tá aqui ó, 3 barras, maiorzinho para você, sinal de maior e menor, a aspa dupla no nariz e a boca dele o asterisco. Aí você fecha. Dá print nisso, revisa porque cai muito mesmo. Agora vamos avançar para a página 10, é a seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre, já está na 12, né? Acredito que a 12 não está no script. Está sim, atalho versus teclas de atalho. Bom, pessoal, aqui está um ponto de novidade, um ponto sensível para essa reta final. As teclas de atalho aqui são do Windows 10. Houve algumas atualizações, já no Windows 10 está atualizado aqui, mas com o advento do Windows 11, algumas teclas mudaram. Eu vou mostrar para vocês agora, vocês deem print que eu montei isso lá no PowerPoint. É uma atualização, eu estou com o notebook do lado aqui, eu fiz os testes, olhei na documentação da Microsoft e fiz um comparativo para vocês. Vou apresentar só 4 teclas que mudaram e uma foi acrescentada. Essas aqui eu não vou falar todas, vocês dêem uma lida. Quem não tem o material, como eu falei, dá um print. Essas que estão mais em negrito são as mais cobradas. Cortando, eu quero fazer uma observação importante sobre ela, mas eu não vou ficar aqui falando teclas de atalho. Isso aqui você consegue dar uma lida e memorizar, porque senão a aula vai ficar muito longa e não vai dar tempo da gente passar tudo que a gente quer. Vamos lá para o PowerPoint. Aqui está o resumo. Algumas teclas de atalho atualizadas no Windows 11. Fabiano, mas será que vai ser cobrado o Windows 11 na próxima prova? O edital fala sistemas operacionais e geralmente cobra-se o Windows 10. Mas já vi algumas provas cobrando conceitos que são meio que comuns entre todas as plataformas. Mas a banca coloca lá o Windows 11. O cara já tem o Windows 11 instalado, ele coloca lá o Windows 11 porque ele está com o computador ali ligado ao Windows 11 e monta a questão nesse sentido. Mas não varia muito. Mas no caso de tecla de atalho, eu quero chamar atenção para esse detalhe aqui, ó. Aqui é o Windows 10, essa coluna aqui. E essa aqui, o Windows 11. Atalho. Windows C, abra a Cortana no Windows 10. Ainda existe, porém, o asterisco que eu coloquei para vocês aqui é para a seguinte observação. Para a prova, Windows C, Cortana, Windows 10. Ainda existe. Se eu acionar o Windows C aqui agora, vai aparecer aqui uma mensagem direcionando para a Cortana. Dá uma olhada. Cortana no Windows, como um aplicativo autônomo, é preterida. Ou seja, não é preferida não, é o contrário disso. Ela é rejeitada como aplicativo autônomo. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Cortana, em português, ela não está ativa. Nesse momento, nessa versão que eu estou utilizando. Alguns computadores mais antigos, sem atualização, pode ser que funcione, dependendo da versão. Então, é uma celeuma gigantesca que a gente não precisa, de fato, entrar nessa celeuma, nessa discussão. Você precisa entender para a prova. Se aparecer lá, qual o atalho para Cortana? Windows C, Windows 10. É só isso. Ah, como que funciona? Onde que ela fica? Isso aqui a gente não vai entrar nessa discussão. Agora, no Windows 11, aí realmente houve mudança. O Windows C agora não é Cortana. Tudo indica que não vão dar continuidade nisso, porque até a tecla de atalho do Windows 11 já foi substituída. Quando você aciona o Windows C, você abre a conversa no Microsoft Teams. Conversa aberta do Microsoft Teams, que virou uma novidade depois da pandemia, né? Todo mundo passou a conhecer essas aplicações de videoconferência, começou a aparecer nos editais, enfim. Então anotem, pega o papelzinho, coloca lá Windows C, Windows 10, Cortana. Windows C, se cobrar na prova Windows 11, conversa aberta do Microsoft Teams. Essa é a primeira observação. Segunda, Windows A, abrir central de ações. Ações. Até colocar o A maiúsculo aqui, ó, para você não esquecer. Windows 10, que geralmente é o que vai cobrar na prova. Mas se cobrar no Windows 11, abra configurações rápidas. É isso aqui, ó. Esse aqui é um print do meu laptop que está aqui do lado, com o Windows 11. Eu dei um print e mandei para cá para mostrar para vocês, porque eu estou utilizando o Windows 10 para gravar essa aula. É isso aqui, ó. Algumas configurações, inclusive você clicando aqui na engrenagem, você consegue configurar alguma coisa, editar alguns recursos aqui,
Está mostrando aqui, ó, bateria. Você pode ajustar aqui iluminação, som e pode alterar algumas coisas. Wi-Fi, você clica aqui, ativa o Bluetooth, modo avião. Isso aqui é o pop-up, a janela que abre no Windows 11 quando você utiliza o Windows A, que no 10 abre central de ações, que é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu estou com o 10 aqui, ó, Windows A, central de ações, que aponta para gerenciar notificações também. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Notificações está nesse Windows N. Isso é aquela matéria IHC que eu sempre falo, interface humano-computador. Sempre o desenvolvedor que trabalha com interface, ele quer otimizar para te entregar um produto mais fácil possível de utilizar, que qualquer pessoa consiga operar. Então eles vão melhorando com o tempo. Dessa forma, o Windows A no Windows 10, perceba que esse Win aqui é a tecla do Windows, tá pessoal? Tecla de atalho é o Windows aqui do teclado, tecla do Windows mais a letra, é um conjunto de teclas. O Windows A abre central de ações, é essa aqui, ó, que você vê inclusive aqui, configurações, rede, Wi-Fi, eu tô na frente, né? É isso aqui, ó. Mas embaixo aqui tem mais, basicamente, o que você vê aqui, ó, nisso aqui, ó. Então, no Windows 10 abre central de ações que mostra alguma coisa que o Windows N agora no Windows 11 está mostrando também. Só que estão dividindo, aumentando mais teclas de atalho, deixando a navegação mais suave. Em resumo, Fabiano, o que eu devo levar para a prova? Dá um print nisso aqui, anota e decora. Isso é decorar mesmo. Cria mnemônico, Windows C, Cortana. Primeiro Windows 10. Vou decorar essas aqui que eu sei que é o que mudou. Windows 10, Windows C, Cortana. Windows A, central de ações. Windows N não tem nada. Win H, iniciar ditado. É o ditado. Vou mostrar na prática aqui. Anota isso. Vai para o Windows 11 e olha, o Windows C não é Cortana mais. É conversa aberta no Teams. O Windows A não é central de ações mais. Abre as configurações rápidas, que é isso aqui, ó, que eu vou mexer naquelas configurações que fica lá na área de notificação. Windows N é novo. Windows N, novo. Abrir centro de notificação e calendário. Ele vai abrir a área de notificações, que fica do lado aqui, e o calendário mesmo, o calendário. Vão ficar dois pop-up assim no Windows 11. Ele abre do lado aqui, ó, é o N, calendário, N para lembrar, calendário e notificação. Notificação N, que é ó, Ctrl Windows N, não Ctrl, desculpa, Windows N. Centro de notificação, que é N, calendário. Essa sonoridade ajuda demais a memorizar. E por fim, o INH, iniciar ditado, iniciar digitação por voz. É a mesma coisa. Porém, no Windows 11, teve uma atualização que essa ferramenta ficou um pouco melhor. Você consegue configurar mais coisas nela. Mas é um ditado. Vou pegar o Word, que é tema da aula de hoje também. Vou te mostrar essa parte aqui já no Word. Deixa eu jogar ele para cá. Olha aqui o Microsoft Word. Eu quero digitar alguma coisa aqui. Eu vou utilizar a tecla de atalho Windows mais H. Dá uma olhada no que acontece. Windows H. Abriu o ditado. Ele tem que falar, tem que escrever tudo que eu estiver falando aqui. Ponto final. Viu que ele começou a escrever ponto final, mas depois ele trocou a palavra ponto final por um ponto final. Buguei o sistema, né? Mas é isso aqui, é um ditado. Isso é extremamente importante no dia a dia, onde você precisa fazer relatórios, você precisa fazer um histórico aí na sua delegacia, no seu serviço. Você está sem tempo de digitar, você pode abrir e falar o histórico que você pretende e ele capta com certa dificuldade. Como eu estou falando muito rápido aqui, ele está se perdendo um pouco. Mas, de qualquer forma, ele escreve se você falar pausadamente. Vou fechar. Pronto, vou parar de dar canseira no sistema. Deixa eu colocar esse Word para cá que a gente precisa dele daqui a pouco. Então, iniciar ditado Windows H. Windows H, iniciar ditado ou digitação por voz, que é a mesma coisa. Porém, no Windows 11, a interface é mais bonitinha, você consegue habilitar outros recursos. Vamos ver se tem mais alguma coisa no PowerPoint aqui. Aqui está iniciar ditado. É esse aqui que a gente acabou de ver, no Windows 10.
No Windows 11 vai aparecer essa janelinha. Para usar a digitação por voz, selecione uma caixa de texto e tente novamente. Quando você aciona a tecla de atalho e não tem um editor de texto, não tem uma caixa de texto para você digitar, ele vai pedir para você abrir o aplicativo. No caso, eu abri o Word, ele funcionou muito bem. Aqui no Windows 10, no 11 também, eu fiz o teste. Mas a interface é um pouco mais bonitinha. De tecla de atalho é isso. Vamos voltar para o material. Eu não vou passar uma por uma. Inclusive isso aqui, ó, Windows D, Windows M, eu já falei em outras aulas, é uma coisa que o pessoal confunde muito, mas o simples fato de ler, de realizar a leitura, você já consegue entender. Mas basicamente, o Windows D mostra desktop, o Windows M minimiza. À primeira vista é a mesma coisa. Vou fazer aqui rapidamente. O Windows D mostra desktop, desktop nosso aqui, ó, do computador que eu estou utilizando. O Windows D, novamente, ele voltou. O Windows M, ele minimiza, mas ele não volta, porque ele só minimiza. Se eu fizer o Windows M de novo, ele não vai voltar. Aí tem que ser o Windows Shift M para restaurar a janela minimizada. Aqui tem umas observações a mais, dê uma lida para vocês entenderem, não vou aprofundar muito. A prova também não vai cobrar mais detalhe dessa ferramenta, mas tem umas observações importantes aqui. Vamos lá, prosseguir com o nosso roteiro para a gente não se perder. Estou na página 13, agora a gente vai para a página 14. Aqui estão mais teclas de atalho. Como eu falei, quem não tem material, não esquenta a cabeça, dá para aproveitar a aula normalmente. E vai dando print aí, ó. Vai dando print. Porque aqui são as principais que eu retirei principalmente de provas. E aquelas que são parecidas, que a gente sabe que tangencia, a banca sempre pega alguma coisa parecida, eu coloquei aqui. São as principais. Sobre atualizações, pessoal, duas coisas que você vai levar para essa prova. Onde ela fica no Windows e para que ela serve. É isso aqui, ó. Em resumo, o que o pessoal confunde muito é esse detalhe. A configuração, a atualização e segurança, como o próprio nome fala, ela não atualiza só a questão de aparência, interface, botões, não. Principalmente, a maioria das atualizações que você recebe, elas têm a ver com segurança. Saiba que manter o seu sistema atualizado vai além das aparências. Uma das melhores práticas de segurança da informação consiste em manter o seu sistema sempre atualizado. O que já foi cobrado em prova, que essa atualização ela não deve ser feita apenas no sistema operacional, mas também em todas as aplicações. Por exemplo, você tem lá um navegador de internet, mantenha atualizado, principalmente navegador de internet que você usa muito. Você tem um aplicativo de som, Word, Excel, tudo que você tiver que puder ser atualizado, atualize. Todas as aplicações devem ser atualizadas, porque uma delas desatualizada pode afetar a segurança. E também a aparência faz parte. Agora, onde ela fica? Anotem essa tecla de atalho, o Windows I, de índio. Windows I, você vai abrir as configurações do Windows, ela está aqui no último local. Atualização e segurança. Aqui já foi cobrado esse ano, numa prova da VUNESP, perguntando sobre esse Windows Update aqui, ó. E ele vai mostrar se você está atualizado ou se há atualizações. Foi perguntado exatamente isso. É o que você precisa saber para atualização, não aprofundo muito mais do que isso. Próximo item, página 18. Atualização de transferência do Windows 10. Essa é importantíssima. Assim que atualizaram essa tecla de atalho no Windows 10, ela não existia, essa função. Eu comentei, vai cobrar em prova. E já na PCSP de 2022 foi cobrado uma questão de fixar no Windows 10. O que essa tecla de atalho faz? Olha o mnemônico, olha para mim. Windows V, tá vendo? Olha aqui, ó, meus olhos. O que o olho faz? Ele vê. E olha o que o dedo está fazendo. A letra V. É para você lembrar da tecla de atalho. Windows V, para você ver o que está na área de transferência. Quando você aciona o Windows V, abre a interface e mostra o histórico do que você colocou em transferência. Uma novidade muito útil, principalmente do ponto de vista de armazenar esse histórico e reutilizá-lo. A gente que trabalha produzindo conteúdo, por exemplo, a gente recorta muita tela para mostrar para vocês, como é o caso dessa aqui, ó, esse tanto de tela que a gente coloca. Às vezes eu quero repetir uma parte dessa tela aqui, eu não preciso dar print novamente. Eu utilizo o Windows V, vou lá no histórico, clico, ele vai colar aquela parte ali. E eu posso também fixar alguma coisa que eu não queira remover ali também, foi cobrado em prova. Aqui está a documentação. Depois dê uma lida, dê uma reforçada nisso. Essa parte, pessoal, que eu estou falando que é importante revisar, voltem, dê uma lida, é o que eu falo.
Esse material parece extenso, 180 e poucas páginas, mas se você sentar ali 3 horas e dedicar na última semana, ou 2 horas que seja, e der uma lida, parar naqueles pontos importantes, pode te salvar aí. Lembrando que o edital fala 50% por módulo. Não vá negligenciar nada, porque se você for muito bem numa parte e em outra não, você pode perder o concurso porque não alcançou o mínimo de 50% por módulo. Então fica vivão aí. O Windows V está aqui, página 18. Agora vamos para a página 20 e 21. 20. A área de transferência aqui é do Office, eu não vou entrar nesse mérito agora. É um comparativo. Na verdade, eu só coloquei aqui para mostrar para vocês que esse Windows V ele está trazendo uma novidade que já era um componente, uma ferramenta do pacote Office. Lá você conseguia ver o que estava em transferência nessa área aqui. Mas eu vou explicar isso no Word quando eu abrir ele aqui. A questão que eu comentei, está aqui, escrivão de polícia. Assim que eu comentei, ela caiu. Todo mundo que assistiu às aulas acertou, é óbvio. Foi uma questão bem tranquila. Tentem fazer. Se você não tem o material, dá print. E aqui eu fiz o comentário. Não vou comentar novamente, porque ela está toda comentada em texto. É só dar uma lida. Está toda aqui, ó, mastigadinha, com gabarito. Não vou entrar nesse mérito para não delongar demais. Página 20, 21, 22 também vai ter matéria boa para nós. Isso aqui é só anotar, pessoal. O Windows ponto. Você vai abrir uma seleção de emojis. Bandeirinha do Windows, ponto final. Vai abrir essa tela, você escolhe emoji para colocar no texto. Pode olhar que durante o material eu já utilizo. Quando eu quero fazer uma brincadeira, um trocadilho ali, para deixar o material mais leve, a gente utiliza alguns emojis. Página 18, vamos lá. 22, o Windows ponto. Agora a gente vai para 27. Esse material eu vou passando aqui para vocês verem. Sobre Cortana, pessoal. Foi bom ter passado por aqui. Eu não estava aqui no ponto, não, mas está aqui, ó. Eu quero falar sobre Cortana. Eu deixei um slide aqui. Por que eu deixei um asterisco no slide anterior? Abra Cortana no modo escuta. Isso aqui é a documentação da Microsoft. E as bancas fazem o quê? Pegam a documentação, copiam e colam na prova. Então, se cair sobre Cortana, é isso. Mas o Cortana está disponível apenas em determinados países e regiões. É o que eu queria mostrar para vocês. E está na própria documentação da Microsoft. Então, hoje, você pode até testar aí, comentar depois aqui embaixo, se na sua máquina está funcionando. Porque na minha, que anda sempre atualizada, já não funciona mais. Mas funcionou muito. Já dei aula, já brinquei com Cortana aqui durante as aulas. Hoje eu não consigo mais. Ela não abre no meu computador. Nem no Windows 11 também não tem. Aí aparece aquela mensagem lá, enfim. Mas é o que eu queria comentar com vocês. Anotem a tecla de atalho e entendam que o Windows C abre a Cortana no modo de escuta para você conversar com esse assistente de voz. Porém, não está funcionando nessa versão atual. Comenta aí se no seu funciona e me fala. Está aqui então Cortana. Agora sim, página 27, uma atualização sobre o Edge. Importantíssimo também você saber disso. 26, 27. Tá aqui, ó. Microsoft Edge, ele tinha... Antes era o Explorer. Aí passou para o Edge. Agora já não é novidade mais. Na época foi uma novidade muito grande e tal. Fizeram o Edge. Não foi muito bem aceito, porque estava lento, travando, consumia muita memória. Fizeram a atualização em 2020. Eu postei nas redes sociais. Sempre que tem essas novidades, pessoal, eu posto no Story, coloco um post no Instagram. Então, se você é entusiasta de informática, segue aqui, ó, instagram.com/professor_Fabiano Abreu. Eu tenho lá mais de 500 posts. Sempre que sai novidade, eu jogo lá nessas dicas rápidas, porque não dá para ficar atualizando o material toda hora, né? A gente atualiza de tempos em tempos, mas as dicas estão lá. E foi uma das dicas que eu printei, fiz um postzinho e coloquei lá. Em 2020. Curiosidade, o Microsoft Edge foi lançado com a versão baseada em Chromium, ou seja, a mesma base de código-fonte do Chrome, que é o leve que todo mundo utiliza. A Microsoft olhou, o Chrome é código-fonte aberto, o pessoal gosta muito dele, vou fazer uma aplicação com o mesmo código-fonte. E realmente deu certo, ficou leve, eu mesmo utilizo. Ficou um navegador muito bom. Antes, o modo de navegação anônima poderia ser acionado com as teclas Ctrl Shift P. Do Firefox também era P. É P, né? O Firefox também é para navegação privada, que chama lá. No Chrome chama navegação anônima. Mas agora mudou, pessoal. Muita atenção.
Olha aqui, agora ele segue o mesmo atalho do Google Chrome, Ctrl Shift N para navegação anônima. No Firefox chama navegação privada, aquele modo privado de navegação, você deixa rastros. Anotem isso porque houve alteração, pode ser que cobre. Página 18, Windows V, questões 2021, já passou. Olha, está avançando bem, pessoal, já estamos na 28. Então agora é a página 34. No meio do material tem muita coisinha que dá para você passar, correr o olho rapidamente e vai te salvar na hora da prova. Vamos lá, atenção para uma atualização importante. Vamos ver se é isso que eu quero falar. Página 34. Painel de controle, não, essa atualização não. Eu quero falar sobre painel de controle e fazer um comparativo rápido. Já vou até direto para painel de controle aqui. O painel de controle, pessoal, é onde você realiza as configurações do Windows. Você utilizava antigamente a tecla de atalho Windows Pause Break, essa tecla de atalho mudou, está lá naquela relação de teclas de atalho. Importante que você observe isso, anote. Hoje a Microsoft lançou as configurações do Windows que a gente acabou de fazer lá em cima, lembra? Windows I de índio. O painel de controle ele é praticamente a mesma coisa que a configuração do Windows. Porém, ele é mais técnico, a interface mais feia, mais minimalista, antiga para falar a verdade. Não é nem minimalista porque tem coisa nova hoje, moderna, que é minimalista e é bonita. Ela é aquela interface mais tosca. A Microsoft lançou agora configurações do Windows, mas ainda cobram as duas nas provas. O que cobra? Quando é painel de controle, geralmente cobra questão de remover programas, instalação de programas. Na bateria de questões é mais fácil você entender. Dá um Ctrl F lá, procura o painel de controle, resolva lá umas 10 questões sobre o painel de controle, para você pegar traquejo com isso. Porque só a aula de painel de controle, ela por si só já é longa, não dá para a gente falar aqui no aulão final. Mas o que eu quero que você entenda, painel de controle e configurações do Windows, elas são ferramentas com o mesmo sentido. Trabalhar configurações mais avançadas no sistema. Vou mostrar aqui para vocês as duas, Windows I. Eu entro nas configurações do Windows. A gente, inclusive, hoje já falou sobre atualizações de segurança. Aí entra aqui sistemas, dispositivos e tudo mais. E nessa janela de entrada aqui, se você pesquisar por qualquer item de configuração, você localiza diretamente pela janela. Eu vou escrever aqui painel de controle. Para a gente acessar, painel de controle. Aí ele aqui, ó. É o painelzinho de controle, você pode exibir por categoria, ícones grandes e ícones pequenos. Inclusive até isso já foi cobrado em prova, essa vista dele aqui. Geralmente, uma parte que cai muito, programas e recursos. Como você pode fazer para desinstalar um programa? Vai aparecer lá, geralmente, painel de controle. Eles pegam essa parte aqui e fazem uma pergunta. Para que o usuário possa remover um programa que ele instalou acidentalmente ou que está travando o computador, qual recurso que ele utiliza? No painel de controle. Sistema de segurança e depois verificar, rede de internet, hardware e som, ou programas e depois programas e recursos. Aí está aqui, ó, programas e recursos, desinstalar um programa. Geralmente essa é a pegada, mas a que cai mais é essa de programas e recursos. São várias questões que eles cobram isso aqui, ó. Hardware e sons tem uma comentadinha no material, depois dê uma olhada lá, mas não é o tipo de questão que, sinceramente, eu estou com aquele sentimento que vai ser cobrada, porque está ficando muito já para trás esse painel de controle, embora ele esteja presente no sistema, funciona normalmente. Mas hoje a Microsoft está evoluindo muito nisso aqui, ó, nas configurações do Windows. Inclusive, caiu em uma prova, falando que painel de controle e configurações do Windows fazem a mesma coisa, exatamente igual. Eu discordo, mas em relação para a prova, como eles não aprofundam muito, faz certo sentido. Mas se você comparar item a item, alguns itens que você encontra aqui não encontra lá e vice-versa. Mas assim, 99% realmente eles são parecidos. O painel de controle já foi, então. Aqui estão os detalhes. Como eu falei, é importante dar uma lida naquilo que você não compreendeu direito. Qual que é o foco desse aulão? Com material de apoio. Vou passando os tópicos importantes, entendendo que você já vinha de uma jornada de estudos e que está compreendendo tudo. Mas em alguma parte eu me perdi. Volta na teoria, dá uma lida. Aí isso é a técnica do Richard Feynman, né? De você voltar no material, rever,
depois assistir a aula novamente se der tempo e vai complementando para compreender, para ter uma compreensão mais geral da coisa. Aqui a gente está na página 40. A próxima página agora já é 42, o Word. Ah, professor, o Windows é só isso? A gente vai passar só isso, porque eu não vou aprofundar em muita coisa, mas tem vários links aqui que você pode aprofundar. E se quiser assistir uma aula de Windows 10 completíssima no canal, tem gratuito também. Quem está na plataforma nem se fala, né? Muita aula lá completa. Mas se ficou perdido em algum ponto, escreve Fabiano Abreu, coloca a matéria na frente que você vai achar gratuito no canal. Vamos iniciar agora a parte de Word. Windows e falamos, painel de controle, Edge, página 46. Estou na página 42, vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. 46. Editor de texto, página 46, mas eu já vou pular para a página... Não, 46 mesmo. Isso aqui cai demais, pessoal. Atualizei o material com essas informações aqui. Comentei uma questão nessa playlist já sobre isso, mas eu vou dar só uma palhinha para revisão. Olha aqui. O Word não é um aplicativo padrão do Windows. Não, não é. Ele é da Microsoft, totalmente compatível, foi criado para o Windows praticamente, né? Mas ele não é padrão. Quando você compra um computador que vem com Windows, esse Office não vem instalado, ele é caro, ele é vendido à parte. Isso as provas cobram, porque sabe que a gente confunde isso. Não confunda. A banca sabe que os alunos fazem essa confusão. Até comentei aqui. O que é o padrão para editor de texto que vem nativo instalado no Windows? WordPad, está escrito aqui. É um processador de texto básico, foi cobrado agora em 2023. Qual que é a extensão dele? Sua extensão padrão é o RTF, texto rico, Rich Text. É a extensão. Lembra que eu falei lá no começo? Nome, ponto, extensão. A extensão para o WordPad, quando você salva um arquivo padrão, abre o WordPad, digita alguma coisa ou não, manda salvar aquele arquivo ali mesmo que vazio, a extensão padrão dele é RTF, foi cobrado esse ano. Geralmente cobram também do bloco de notas. A extensão, e ele também, o bloco de notas também é um editor de texto simples, mais simples que o WordPad, e a extensão dele é o TXT. Bloco de notas e o WordPad. Esses dois você tem que saber. Não tem como fugir disso, não. 46, 49. Aqui tem umas janelinhas bacaninhas. Para quem fica um pouco perdido na interface, a gente ilustra bem aqui. Mas não vamos passar tudo, não. Vamos lá, 49. 49 a gente vai falar de faixa de opções. É isso aqui. É só para vocês entenderem a dinâmica agora do Word. Eu vou trazer ele para cá para mostrar exatamente isso aqui. Uma coisa que você tem que ter em mente é que hoje a Microsoft ela distribui os seus aplicativos de escritório com esse ribbon que chama, essa faixa em cima, faixa de opções. Ribbon é faixa, ela chama faixa de opções. Ela é dividida em 3 partes: guias, grupos e comandos. Ou tarefas, pode aparecer dessas 2 formas na prova. As bancas mais técnicas cobram dessa forma. Pode abrir o PDF de questões, dá um Ctrl F e escreve guias. Vai aparecer lá guia, grupo. Porque geralmente no Word, como ela é uma plataforma extremamente fácil de manusear, simples demais, ou eles vão te cobrar tecla de atalho, configurações básicas do Windows, seleção, que a gente vai falar hoje, ou vai te cobrar a localização de um recurso na faixa de opções. Então você precisa saber. Dá uma olhada aqui em cima, ó, aqui em cima. A primeira que tem aqui, ó, página inicial. Aqui tem o background, né, onde você faz configurações. Aqui, ó. Mas depois do background, que é o arquivo, você tem página inicial, é de onde saem as principais questões. Aqui está o pincel de formatação, que a gente vai falar agora, porque isso cai muito também. Falar um pouquinho sobre fonte também e parágrafo. Essas aqui são as principais de prova. Se você tiver que revisar alguma coisa, dar foco no Word em alguma coisa, eu recomendo que você revise e estude essa guia aqui, página inicial. Mas antes de explicar esses detalhes, eu vou dar uma navegada na faixa de opções para vocês terem uma noção do que eu estou falando mais precisa. Página inicial, então, ela tem a guia, ela tem um grupo, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos, editando. Tá aqui, ó. São os grupos, guias e grupos. Aí, vou mudar de guia agora para você verificar que tudo isso aqui muda.
Guia agora, inserir. Mudou totalmente. Inserir página, inserir tabela, inserir ilustrações, inserir mídia, inserir links. Tá vendo que quando eles falam assim, ó, eles elaboram a questão e falam, o usuário queria inserir um instantâneo no seu documento que estava em edição. Para isso ele foi. Você tem que pensar o seguinte, onde eu estou, para onde eu vou. Se ele está falando em inserir um instantâneo, que é um print, um recorte de tela, que a gente utiliza muito no dia a dia para fazer material, tem que seguir inserir, porque ele está inserindo alguma coisa. Então, nessa questão, eu peço aos alunos para pensarem assim, fora da caixa. Pensar como o programador que desenvolveu pensou, porque ele quer facilitar. Eles desenvolvem uma aplicação para ser intuitiva, para você praticamente, sem nunca ter visto o programa, conseguir usá-lo. Mas para efeito de concurso, a gente tem que decorar mesmo. Aqui é onde entra decoreba. Não é a parte de entender, de compreender igual uma função Excel, um cálculo. Aqui você tem que decorar ícone, saber onde ele fica. Para o Word, então, você vai nesses 3 segmentos, guias, grupos e tarefas. E com o pensamento nesse sentido. Olha de novo, inserir uma folha de rosto. Eu estou editando um documento. Ah, faltou o quê? Faltou uma folha de rosto. O que eu vou fazer? Eu vou inserir a folha de rosto. Ah, está faltando uma imagem. Eu tenho que inserir uma imagem. Ah, está faltando um rodapé. Eu vou inserir um rodapé. Você não fala, por exemplo, eu vou inserir uma fonte. Você vai digitar uma fonte. Você está na página inicial, elaborando seu documento. Aqui é onde você faz o grosso. Quer refinar seu documento? Você começa a explorar outras guias. Por exemplo, a guia inserir já é cobrada em segundo lugar. É basicamente nessa sequência. A primeira mais cobrada, página inicial. A segunda, inserir. Depois, desenhar nem tanto. Mas desenhar é muito nova. Não vi cobrando ainda. Design também não. Layout, eles cobram isso aqui, ó. Configurar a página, onde você vai configurar a margem. Cobram demais isso aqui, ó, margens personalizadas. Onde você vai, layout. O que é layout, pessoal? Já é estrutura. Você está lá o ambiente que você está agora, seja no escritório, na sua casa, no seu quarto, na sala de estudo, biblioteca, ele está disposto em um layout. Deve ter aí, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, ou talvez você está num carro só escutando isso aqui, né? Quando dirige, não pode assistir nada quando dirige não, viu? Você está só escutando ali no carro, tem um layout, um banco está aqui, o outro banco está ali, é a disposição das coisas. Por que eu estou falando isso? Para você entender que na informática, quem trabalha com o IHC, que é a interface humano-computador, ele tem essa pegada de tentar trazer para o mundo virtual aquilo que a gente já está acostumado no mundo real. Então, a disposição do seu documento, a organização dele, está em layout. Olha se faz sentido. Margem, para eu saber se o layout dele vai ser mais espremidinho, mais aberto, se vai ser na horizontal, se vai ser na vertical, se eu vou disponibilizar em colunas para quem está olhando o layout do meu documento. Ah, eu quero separar isso aqui em 2 colunas para ficar um layout mais bacana. Vou dar um Ctrl J aqui e vou colocar 2 colunas. Então eu vou na guia Layout, configurar páginas e vou colocar 2 colunas. Olha que bacana. Coloquei uma coluna aqui, vou colocar outra coluna do lado de cá. Aí você teria que ter um texto maior, né, para a gente colocar a coluna aqui. Vamos fazer de novo aqui, ó, coluna, 2 colunas. Aqui, ó, separou até essa parte aqui na primeira coluna, colocou na outra aqui e vai fazendo as configurações. Tudo isso faz parte do layout. Eu só estou fazendo essa demonstração para você abrir a mente de uma vez por todas, porque o Word, quando ele for cobrar, se não for na edição de texto aqui, ele vai te cobrar localização de ferramenta e é muito fácil. Vamos seguir. Guia referência, cobra um pouquinho também. As provas costumam cobrar principalmente questão de essa aqui, ó, já foi cobrado de sumário. Inserir nota de rodapé, aquela notinha que você coloca aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Já foi cobrado isso aqui, mas cobra muito pouco. Nessa reta final, se você está sem tempo, foca na página inicial, grupo, área de transferência e fonte. E, por fim, parágrafo. Esses aqui são muito fáceis. Cai muito também essa questão de centralizar, justificar, enfim. Vou dar uma passada rápida agora. Preste muita atenção, que isso que eu vou mostrar agora são as edições mais cobradas para o Word. De novo, então, guia, grupo, tarefa. A gente está na guia, página inicial. Qual grupo? Área de transferência. Vou trabalhar o pincel de formatação, que você rouba, captura uma formatação e aplica em outra parte do texto. O foco dela é esse. Vou fazer de forma mais prática aqui agora para vocês entenderem. Não tão grande assim.
Imagina o seguinte, eu quero aplicar uma formatação aqui que vai demandar umas 5 formatações diferentes nessa palavra. Quero colocar negrito, vou gastar, né? Tecla de atalho. Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico, Ctrl S de sublinhado. Apliquei 3. Agora eu vou colocar uma cor nessa fonte aqui, azul, e vou aplicar esse aqui, ó, aumentar tamanho da fonte. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Beleza, ficou com esse tamanho 14, negrito, itálico, sublinhado. Agora eu quero fazer isso aqui nessa palavra aqui, quero fazer nessa aqui e nessa também. Eu vou clicar tudo de novo? Não, é aí que entra pincel de formatação. Você vai clicar aqui, ele vai capturar. Então, para isso, o que eu preciso fazer para capturar alguém? Tem que estar perto dele. No caso, eu tenho que estar encostado. O cursor tem que estar piscando onde eu quero capturar essa configuração, essa formatação que eu criei. Deixo o cursor piscando aqui, perto dela ou dentro dela. Clico no pincel de formatação e aplico. Olha, levou tudo. Só não leva uma coisa, já foi cobrado em prova, que é a maiúscula e minúscula. Esse aqui, ó. Alterar entre maiúsculas e minúsculas. Vou colocar tudo maiúsculo. Vou fazer de novo. Pincel de formatação, vou aplicar agora em final. Tá vendo que ficou minúsculo, normal, do jeito que estava? Porque ela não leva o tamanho da fonte. Anotem isso, já foi cobrado em prova. Agora é o seguinte, toda vez eu tenho que clicar aqui? Não, posso fixar essa ferramenta se eu quiser aplicar em várias partes do texto. Eu vou lá de novo, clico aqui, clico 2 vezes no pincel de formatação e posso aplicar em várias partes do documento. Que texto é esse? É o texto que eu estava dando aula no passado bem atrás aqui, né? E eu gravei esse tanto de coisa que nada a ver, né? Estou utilizando para a gente interagir um pouquinho. Pincel de formatação. Agora, área de transferência. Dá uma olhada. Aqui, ó. Ele guarda quantos itens? O Office. Vou fazer agora um comparativo com o Windows, que a gente acabou de estudar. Plataforma Sistema Operacional Windows. E Microsoft Office Word, área de transferência. Que na verdade é a mesma no PowerPoint e Excel também. Inclusive, se eu abrir o Excel aqui, essa área de transferência que eu estou utilizando agora, ela vai ficar lá. Quer ver? Vou dar um Ctrl C aqui. Apareceu aqui. Vou dar um outro Ctrl C aqui. Apareceu aqui. Isso aqui já existia no Office a partir de 2007, do Office 2007, não do ano de 2007. E que foi implementado agora no Windows 10 para frente, que é a tecla Windows V. Você consegue visualizar o que está na transferência e aplicar novamente. Imagina que eu quero aplicar aqui uma coisa que eu copiei lá atrás. Esse aqui, ó, eu acabei de copiar esse, mas eu quero um que eu tinha copiado antes. Eu clico aqui, ele vai aplicar. É para isso que serve. No Office, muita atenção nisso. No Office, são 24 últimos itens. No Windows, na plataforma, no sistema operacional, não tem essa definição na documentação do Windows. Procurei na documentação, simulei, contei, não tem. Então a prova vai te cobrar o quê? Se for no Office, vai te perguntar quantos? 24 últimos. Se for no Windows, vai te perguntar aqueles recursos, tecla de atalho, o que ela faz. Não vai perguntar quantos, porque não tem essa informação. Agora, vamos apagar isso aqui e trabalhar outras formatações. Vou dar um Ctrl T para selecionar tudo. Delete. Vou inserir um texto automático aqui. Tem a funçãozinha que chama range, de texto randômico. Tem que começar com igual. Texto randômico. Vou abrir o parênteses e vou colocar 4 parágrafos com 4 frases cada uma. Pronto. Vou dar um Ctrl T de novo, Ctrl J para justificar. Beleza. Dá uma olhada, pessoal. Primeira tecla de atalho que você vai olhar. Está no material, mas eu já vou adiantando aqui. F8. F8. Uma vez F8, não acontece nada, mas já ativou a seleção. 2 vezes F8, seleciona a palavra. 3 vezes, a frase. 4 vezes o parágrafo. 5 vezes, o texto inteiro. Na página 80, tem aqui o F8 que eu acabei de fazer. Vamos voltar um pouquinho na página 79. Do clique duplo no texto e clique na margem do documento, mostrando que fica mais fácil. Mas o clique duplo, você seleciona a palavra, clicando nela 2 vezes. Se for 3 vezes, o parágrafo inteiro. Já na margem, apenas um clique. A linha, duplo, o parágrafo e o triplo. Na margem, você seleciona todo o documento. É como se fosse o Ctrl T, a tecla de atalho.
2 vezes a palavra, 3 vezes. Esse mouse meu, ele é meio, ó, 3 vezes aqui o parágrafo inteiro. E aqui na margem, uma linha, 2 vezes o parágrafo, 3 vezes o documento inteiro. O mouse acho que está acabando a pilha, está falhando já. Aqui está o resuminho para vocês se orientarem. E agora, para fechar com chave de ouro, essas teclas de atalho aqui e seleção, para a gente fechar essa parte de Word de edição de texto. Delete, bem simples, apaga o caractere à direita. O Backspace, que é essa tecla que fica acima do Enter, ela apaga o caractere à esquerda do cursor. Agora entra a combinação de Ctrl Delete e Ctrl Backspace. Adicionando a tecla Ctrl, você apaga a palavra e não mais o caractere. No caso do Ctrl, a palavra à direita. No caso do Backspace, apaga a palavra à esquerda do cursor. Isso já caiu em prova também. É importante que a gente fique atento a esses detalhes. Outro detalhe importantíssimo, localizar e substituir. Na aula de Excel, eu até citei essa ferramenta que a gente utilizou lá na última aula agora da playlist. Uma função que substitui uma parte do nome, a função mudar. Ela é bem semelhante a isso aqui. Mas é muito fácil. Quando é uma busca avançada, você aciona aqui a localização avançada com F5. Você pode pegar uma parte do texto, digitar ali. Quando ele localizar aquela parte, ele substitui todas as ocorrências daquela palavra no documento. Importante para quê? Imagine um documento oficial, você que está estudando para delegado, para escrivão principalmente, né? Que tem documentos extensos, o escrivão assina todas as páginas ali. O seu nome aparece lá 100 vezes. E você vai passar esse documento para um colega. Sei lá, um documento que ele é meio padrão e muda só o nome da pessoa, os textos são muito parecidos. Você vai lá e dá um Ctrl, dá um F5 na verdade, um F5, manda substituir. Aqui você coloca o seu nome, da forma que ele está escrito no documento, e embaixo o nome que você quer que seja substituído. Se o nome estiver lá 100 vezes, idêntico nessa busca aqui, ele vai substituir tudo de uma vez. Muito útil essa ferramenta para o dia a dia. Ela está aqui, ó, bem explicadinho também como que ela é feita. Já estamos na página 82, finalizou, a gente vai começar com Excel. Como é aulão, pessoal, dá um pause, toma um cafezinho lá, porque eu vou fechar essa parte de Excel também. Também estou cansado, mas vamos rompendo. Eu vou mostrar as principais funções e vou apontar aqui para algumas aulas que são mais completas, caso você tenha dúvida, caso você queira aprimorar, ou depois que passou o concurso, você quer estudar para um outro concurso. Nesse material tem alguns links, eu vou apontar para outras aulas, mas o básico eu quero passar para vocês aqui, principalmente o feijãozinho com arroz. Vamos lá então, vamos seguir forte. Excel está a partir da página então 82, a gente está aqui na página 83 que eu quero falar. Mesmo esquema que a gente aprendeu no Word, de guias, grupos e tarefas, você tem aqui no Excel. Só que não é o ponto de prova, não é o ponto forte. O que eles cobram mesmo é lá nas fórmulas, nas funções, onde a gente vai atacar com mais propriedade. Vamos seguir então, que eu fiz uma seleção aqui de matérias para a gente finalizar. Excel, página 83, caixa de nome. Essa aqui eu quero mostrar assim, eu passei batido numa coisa importante aqui. Caixa de nome, está na página 83. É isso aqui, ó. Não, eu anotei 83, mas não está na 83. Eu vou fazer o seguinte, Ctrl F, caixa de nome. Vamos ver que página que é? 86. Ah, tá mais um pouquinho para frente. Isso aqui é extremamente útil e importante, tanto na sua vida real aí, quanto nas provas. É saber um pouquinho sobre a interface. Saiu da faixa de opções, desceu um pouco, a gente tem caixa de nome e a caixa de inserir fórmulas. Vou mostrar no Excel agora, para a gente mudar de aplicação aqui. É esse aqui, ó. Você para o mouse perto aqui, ele já mostra o nome, ó. Caixa de nome. E aqui, onde você entra com fórmula, texto e tudo mais aqui, ó. Tem que aparecer o nome. Barra de fórmulas, que chama, né? O nome correto está aqui, ó. Barra de fórmulas está aqui no material. Olha como que isso aqui é interessante, pessoal. Você pode inserir os dados diretamente na célula. Vou colocar aqui 80, 90, 100, para a gente começar a trabalhar algumas funções. Vou colocar aqui 20, 30, 54, aleatoriamente. A, B,
C. Beleza. Olha aqui, caixa de nome. É o endereço da célula. Mas o que mais eu posso fazer com isso? Por exemplo, eu quero pegar esse intervalo e dar um nome para ele, para depois eu chamar esse nome em uma função. Posso fazer? Sim. Vou chamar esse nome aqui de quê? Vou chamar de Fabiano. Posso? Posso. Vou dar um Enter. Ele entendeu que esse intervalo aqui se chama Fabiano. Então, para dar certo o que eu quero fazer aqui, eu vou deletar esse ABC, vou colocar mais números também. 12, 15, 23, nesse intervalo. Eu quero somar todo esse nome aqui, todos esses valores aqui. A primeira parte, mais simples, né? Antes de explicar a caixa de nome, vou mostrar para vocês o basicão. Sinal de igual. Abro, vou lançar aqui uma função mais basicona que tem, soma. E vou apontar para esse intervalo, que vai de... já matei até a curiosidade, né? Quando eu coloco o intervalo inteiro, ele já entendeu que esse intervalo se chama Fabiano. Vou colocar só um intervalo pequeno então, para a gente ser mais didático. De A3 até C4. Vou dar um Enter, somou esse intervalo aqui. Mas o que eu queria mostrar pela caixa de nome é que eu posso nomear aquele intervalo e mandar ele somar. Soma para mim, Fabiano. Tá vendo que ele já inseriu como uma funçãozinha lá, como nome do intervalo? Eu coloco aqui Fabiano. Quando der um Enter, ele soma todo o intervalo. Eu posso nomear esse intervalo aqui na caixa de nome também. Está aqui na caixa de nome, 83. Agora a gente vai pular para 87, porque o foco aqui é conhecer as funções mesmo. Essa aqui compensa você dar um print nela, porque de vez em quando as bancas costumam cobrar o nome das partes da janela. Faixa de opções, a gente já falou muito. Caixa de nome, barra de fórmulas, célula, linha e coluna. Aqui está a explicação. Algumas edições aqui não cai muito em prova isso. Geralmente são os cálculos. Vou verificar aqui o nosso check aqui, 83, 87, depois 91. Então a gente está aqui na página 88. 87 já foi. 91 agora. Vou acelerar aqui, 91. Dica, como iniciar fórmulas, a gente já falou. Está aqui, operandos e operadores. Isso aqui é o miolo, é a base. Não pode ir para a prova de Excel, hipótese alguma, sem saber operandos e operadores. Operador aritmético está aqui, o significado e um exemplo. Bem simples, eu tenho uma aula completa no curso aqui, gratuito no canal, que explica um por um exatamente isso aqui. Inclusive está com material para download grátis lá. Se alguém não achar, comenta aqui embaixo, eu libero o link para vocês. A gente está atualizando a área grátis de download no site, com alguns materiais, revisando lá para o material ficar atualizado, mesmo gratuito, tem que estar atualizado, é óbvio. Aí se você não localizar, pergunta aqui nos comentários que a gente descobre o link e manda. Esse material aqui, ó, esse aqui, ó, para quem não tem. Eu vou, porque tá difícil dar print esse, porque ele é bem completo. Né? Eu tô aqui na frente do material. Deixa eu diminuir um pouco então, para facilitar para vocês aí. Ver se vai dar certo aqui, ó. Pronto. Vou chegar aqui para cá. Melhorou um tiquinho, né? Pronto, fiquei menorzinho. Pessoal, não vou entrar em todos. É simplesmente ler isso aqui e descobrir o que cada um faz. Adição, a gente sabe que é o sinal de mais. 3 mais 3, menos, normal. Asterisco, multiplicação, barra divisão. O que mais cobrado aqui, ó, acento circunflexo. Exponenciação, 3 elevado ao quadrado. Tá aqui, ó, você coloca isso lá, ele vai, 3 elevado ao quadrado é quanto? Ah, não sei, vou fazer então para saber. Ó. Igual 3 circunflexo ao quadrado. Quanto que dá? 9. É 9 mesmo, né? O Excel não erra. Operadores de comparação tá aqui. Esse aqui caiu em prova, muita gente ficou na dúvida. É o sinal de diferente. Teve uma questão da VUNESP, que colocou a função maior, 2 vezes, uma função aninhada, salvo engano, e no meio delas colocou esse sinal de diferente. É só conhecer, pessoal. Não precisa aprofundar com vocês aqui, ficar falando uma por uma. Quem está começando ainda, engatinhando o Excel, quiser aprofundar, como eu falei, tem um material gratuito lá para estudar. Mas, se você der uma lida nisso aqui, é só ler e aplicar na planilha. É muito simples. O concatenador, né? Esse aqui de concatenar, juntar uma coisa com outra, é o I comercial. Existe ele como o I, esse I comercial, mas também existe ele a função concatenar, que é bem fácil também. Não vou nem aplicar isso aqui agora, temos também no canal isso. E aqui, por fim, 2 pontos e ponto e vírgula. Esse a banca às vezes coloca lá porque sabe que a gente passa batida da leitura. Não é nem que a gente não sabe a função. A gente lê rápido,
acha que estava lá 2 pontos e às vezes tem ponto e vírgula. Aí faz toda a diferença. Porque 2 pontos vai de um até o outro, vai um intervalo inteiro. Agora o ponto e vírgula é referência lado a lado, ele vai isolando como se fosse mesmo uma vírgula. Eu quero esse, aquele outro, ele vai saltando células. 2 pontos ele pega um range, um intervalo direto. O espaço nunca cai em prova, mas está aqui, eu fiz até uma simulaçãozinha interessante pra caramba quando você quer colocar duas referências para apontar para o endereço no meio, muito interessante quando você vai fazer tabelas e vai referenciar dia, mês e o dia para fazer planilhas o pessoal gosta muito de fazer planilha de controle financeiro pessoal, aí quer saber o que gastou de internet no mês tal, aí geralmente utiliza isso aqui, mas não é muito de cair em prova não. Se quiser aprofundar, tá aí. Aqui cai em prova demais. Questão de cursor do mouse e referência fixa, absoluta, mista. Eu vou olhar aqui na nossa referência onde que está. Eu parei na página 95. Vou mostrar no Excel, depois eu volto aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagine que eu coloco aqui tem uma função soma Fabiano. Como não tem intervalo aqui, vai ficar difícil de explicar. Vou colocar uma função aqui com intervalo igual soma e vou colocar de A3 até A5. Quando eu clico aqui na alça de preenchimento, ele vai atualizando para mim a função. Está vendo que os valores mudaram? Se eu não travar essa referência aqui, a cada salto que você dá em linha ou coluna, ele incrementa ou um número, se for linha, ou uma letra, se for coluna. É isso que ele faz. Quando você não tem função, e coloca aqui o número, por exemplo, 1, eu vou clicar na alça de preenchimento e vou arrastar, ele vai ter um comportamento específico. Aqui ele está entendendo que eu quero replicar esse valor. Ah, mas eu não quero, eu quero fazer um valor crescente. Então o que eu devo fazer? Eu aciono CTRL, seguro a tecla CTRL, vou na alça de preenchimento, ele vai mudar o comportamento dele. Se eu clicar aqui, CTRL, agora ele já fez uma crescente. Essas variações a gente fala na apostila, mas não é bem o foco de prova isso aqui não. O que cai em prova, estou mostrando esse aqui, para vocês verem que a alça de preenchimento ela já começa a fazer as atualizações ali. O que cai na sua prova? Atualização da função, do jeito que eu fiz aqui. Ó. Eu tinha uma função aqui, que estava A3 e A5, preste atenção. Na próxima já está A4, A6, agora já está A5, A7. Está mudando, tá vendo? De 4, 5, 6, 7. Vai atualizando um por linha e um por coluna. Isso aqui eu fiz para quem está bem no começo, colocar item por item e treinar. Eu não vou nem demonstrar isso aqui agora. Tem um link aqui embaixo de uma aula que eu explico isso com detalhe para quem está bem iniciando, eu recomendo. Se você está mais avançado, não precisa fazer isso. Basta que você tenha a noção de que você tem que ter um ponto de partida, anotar a referência e ir somando. 1, 2, 3, 4, 5. Se você pulou 5 linhas, aquela referência vai somar 5 números nela. Se ela era A1 mais 5 vai virar A6. E se for letra A mais 5 letras, A, B, C, D, E, F. Vai aumentando. Se for nesse sentido de colunas, aumenta letras. Se for descendo, aumenta números. Eu vou fazer essa questão aqui para a gente treinar isso. Vamos lá então. É uma questão bem antiga, eu gosto de utilizá-la porque ela tem esse símbolo aqui, esse cifrão. Eu vou explicar durante a gente mata 2 coelhos, não pode, né? Para matar coelho não, gente. A gente mata 2 questões com uma explicação só. É mais politicamente correto. Vamos lá então. Esse cifrão aqui ele vai travar. Vou explicar ele primeiro. Ele trava, ele torna a referência fixa. Se eu arrastar, não vai atualizar. É para impedir que aquela alça de preenchimento altere a minha função. Isso é uma intervenção do usuário para manter aquela referência fixa. Ele pode fixar o endereço completo, por exemplo, trava a letra A e trava o número 1. O que eu tenho aqui? Qual endereço que é esse? Esse endereço aqui é o A1. É a mesma coisa. Qual leitura que eu faço para verificar o endereço na célula? É essa a leitura aqui, ó, A1. A e 1. E esse cifrão, ele é a trava, eu chamo ele de trava. É referência fixa. Ele vai estar sempre atrás.
Imagina que tem uma pessoa muito afoita querendo correr, você segura ela pela gola da camisa, não vai não, fica, segura. Você fica atrás dele segurando. Por que eu tô falando isso? Porque quando ela vem sozinha, confunde, tá? Não se engane. Quando ela vem assim, ó, quem que ela tá travando? O A ou o 1? Ela tá atrás do A. Trava o A. O 1 tá solto. É uma referência mista. Agora, se eu colocar assim, ó, A, 1. Ela tá travando o A ou o 1? O 1 tá atrás dele. A gente não escreve assim, andando assim, nesse sentido. Imagina que você está crescendo um caractere para cá. Ela vai sempre travar quem está onde ela está atrás, segurando. O A aqui está solto. Se fosse uma referência A1 aqui, eu pegasse a alça de preenchimento e arrastasse nesse sentido, a letra A seria alterada. Se eu andasse aqui 1, 2, 3 colunas, eu colocaria 3 letras. A, B, C, D. Ela viraria D1, porque ela não está travada. Então, se eu tenho um endereço soltinho, igual está esse aqui, A1, se eu arrastar ele tanto um sentido quanto em outro, pelo menos uma alteração ela vai ter. E quando a prova quer apertar, o que ela fala? Eu vou copiar essa função aqui, que ela está em C1, e vou colar ela aqui, ó. E vai estar lá para o C, D, E, F, F4, por exemplo, na linha 4. Como que ela vai chegar aqui? Quando eu copio e colo, ela chega atualizada. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, a tabelinha ajuda. Eu coloco lá, preencho esses dados aqui, coloco o início, o fim e vou contando as linhas. Mas se você for safo, tiver experiente nisso, você só conta mentalmente. Ah, eu parti daqui. Eu tenho endereço de A1 e B1. Ela está aqui, ela foi para o F, A. Ela está no C, D, E, F. Andou 3. Vou acrescentar 3 letras. Ela saiu do 1 e foi para o 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou somar mais 3 valores aqui. O 1 vai virar 4. É só isso. Vou fazer essa aqui na prática agora para a gente treinar. Vai ficar mais tranquilo. Vou apagar aqui algumas coisas para a gente não confundir. Vamos lá. Vou pegar essa função aqui. Em uma planilha Excel, um agente digitou conteúdo abaixo. Tem aqui uns valores, né? Preenchidos já. Colunas preenchidas, linhas preenchidas. E na C1 tem igual trava A1 mais B trava 1. Eu leio desse jeito para a gente entender facilmente. O valor da célula C1, que é essa que vai retornar depois que eu der Enter, e os valores das células C2 e C3, após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento para C2 e C3, vou arrastar ela aqui, nesse sentido, serão 7, 9, 11, 7, 8, 9, 7, 10 e 11, ou outros valores aí. Como que eu resolvo isso aqui? Eu vou sempre fazer assim na prova. É melhor até você repetir também para ficar bem certinho. Aqui está travando? Repete tudo. Repete, trava, trava. Dentro da mesma coluna, se eu estou deslocando dentro da mesma coluna, não haverá alteração de letras. Então, nem precisava estar travado aqui, ó. Eu vou repetir o A. Mas se não tivesse travado, seria a mesma coisa, porque dentro da mesma coluna não há alteração de letras. O 1 está solto. Então, se eu disser aqui, eu vou incrementar mais 1. Aqui vai virar 2. E aqui vai virar a mesma coisa. Aqui vai ser 3, porque eu já dei 1, 2. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2 endereços, 3. Vou repetir o sinal, mais B, eu vou repetir porque ele não está travado, mas eu estou dentro da mesma coluna. Não tenho o que fazer aqui. O 1 aqui está travado. Então, aqui, ó, travado, travado. Se está travado, vai ser o 1 mesmo. Então, o que eu tenho? A2 mais B1, A3 mais B1. Quais serão os valores, então? Quando eu der um Enter aqui, eu vou somar A1 mais B1. A1 é 2, B1 é 5. 2 e 5, 7. Agora eu vou pegar A2 mais B1. A2 é 3, mais B1 vai ser sempre B1, vai ser sempre 5. 3 e 5, 8. Agora eu vou pegar A3 está aqui, mais B1, que é 5. 5 e 4, 9. 7, 8, 9. Não é isso? 7, 8, 9. Gabarito, letra C. Já está aqui, nem precisava dos demais. Isso aqui, pessoal, é a prévia para vocês entenderem o quê? Duas coisas vocês aprenderam aqui. A referência fixa, ela vai ser travada sempre atrás.
ela aparecer assim, ó, A1, só travou o A. Para travar o 1 tem que ser trava o A, trava o 1. E se você arrastar na alça de preenchimento, ela atualiza. Agora vamos para uma variação lá no material, que é de copiar e colar, que eu falei para vocês. Aqui está a explicação todinha disso que eu falei. A questão está aqui. Aqui, ó, página 101. Acho que eu comentei sobre esse link. Não, tem um link na página 114 também. Mas aqui, ó, assista o vídeo aula desse capítulo e a correção dessa questão. Detalhadinha. Eu já expliquei aqui, mas tem uma aula mais completinha lá sobre isso. Mas na página 100 e... eu anotei para vocês aqui. Acabei de falar. 114. Tem a explicação. A função se, ela realiza um teste lógico e retorna o primeiro valor se verdadeiro, o segundo se falso. Falando assim fica complicado, né? Mas olha como que isso é tranquilo. Se, teste lógico, se, vou pegar esse intervalo todo. Não, vou pegar só esse valor aqui, ó. Se, depois eu arrasto para a gente fazer a atualização. Se A1 é o teste lógico, for maior, ali está igual, né? Vou colocar o maior aqui. Ou melhor, vou colocar o diferente, que muita gente tem dúvida. Se A1 for diferente de 10, esse é o teste lógico. Isso é uma pergunta. É tipo assim, na vida real, se tiver chovendo, leva capa de chuva. Se não, vai de camiseta. É um teste da vida real. Só que a gente traz ele para a função. Se A1 é o quê? É o endereço. Então já leio assim, se 10 for diferente de 10, eu vou retornar o quê? Vou abrir aspas duplas aqui que eu vou colocar texto. Quando você coloca texto, quer colocar texto, coloque entre aspas duplas. E se for um número também com sinal de maior, coloca aspa dupla também. Só o número sozinho que às vezes não precisa. Vou explicar com mais calma aqui. Vamos seguindo que fica mais tranquilo. Então, se o que tiver em A1 for diferente de 10, vou colocar aqui, ó, diferente. Esse é o primeiro argumento. Então, ele fez um teste lógico. Se ele atender o teste lógico, ele retorna esse valor aqui. Agora, se não atender, ele vai para o segundo teste lógico. Eu vou colocar. É igual. É igual. Poderia escrever qualquer coisa. É igual. Aspa dupla fechando. Então, vamos lá. Se A1 for diferente de 10, escreva diferente. Se não, escreva é igual. É só isso. De novo, então, se teste lógico. Ele vai olhar o valor lógico ali. O que é o valor lógico? Ele tem que ser diferente de 10. Eu vou avaliar. Se ele for diferente de 10, eu vou escrever diferente. Se ele não for diferente, eu vou escrever é igual. Então, quando eu der enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o segundo argumento. Porque ele não é diferente, ele é igual. É igual. Ah, mas tem que ser isso, é igual? Eu posso escrever qualquer coisa aqui. Se eu escrever aqui x, qualquer coisa, ele vai retornar do jeito que eu escrevi. Agora, vamos desfazer para ficar mais didático. É igual. Se A1 for diferente de 10, escreva diferente. Se não, escreva igual. Eu vou escrever aqui agora diferente de 11. E agora? Se A1 for diferente de 11, escreva é diferente. Escreva diferente. Se não, escreva é igual. Como A1 eu sei que tem 10 e ele é diferente de 11, ele vai escrever que é diferente. É isso aqui que ele faz. Agora vamos atualizar isso aqui. E vou colocar diferente. Vou colocar um valor aqui. Vou colocar aqui 10. Esse eu inventei agora, pessoal. Vou apontar para o endereço. For diferente de B1. Escrevo diferente, se não igual. Agora, ao invés de colocar o valor ali dentro, eu coloquei outro endereço para ele comparar. É igual. Agora eu vou arrastar aqui para ver o que acontece. É diferente. E vou colocar aqui agora. Por que ele colocou igual nesse e diferente em todos? Ele atualizou. A1, B1. Vamos ver se você entendeu o raciocínio da alça de preenchimento. O que vai aparecer aqui agora? A2, B2. Porque não vai mudar a letra, vai mudar apenas o número. A2, B2. Ele está alinhando, acompanhando aqui, ó. A3, B3, A4, B4. Então, se A1 for diferente de B1, escreva diferente.
Como ele não é diferente, escreva então igual. Os outros aqui é diferente, por quê? Não tem valor nenhum aqui. Então, qualquer coisa que eu colocar diferente de 10 aqui, ele vai falar que é diferente. E se eu colocar aqui 10, ele vai colocar que é diferente, por quê? Se A2 for diferente de B2, escreva diferente. Se não, escreva igual. Eu coloquei 10, não tinha que ser igual? Não, porque aqui ó, é 11 e aqui 10, então eu teria que colocar 11. Se eu colocar 11 agora, ele escreve igual. Então se eu arrastar agora para colocar tudo igual, é só arrastar aqui, ó, vai ficar tudo igual. Por quê? Ele está alinhadinho. Se A2 for igual a B2, diferente, desculpa. Se A2 for diferente de B2, coloque diferente. Se A3 for diferente de B3, escreva diferente. Entenderam, né? Não precisa aprofundar muito nisso, é só uma revisão. Eu coloquei essa aqui só para a gente lembrar, eu ia utilizar, mas acabei que nem utilizei. Era só para a gente repetir o que está na apostila. Mas você pode chegar na apostila e continuar lendo isso aqui, ó, porque essa aqui está toda explicadinha, toda detalhada para quem tem dificuldade. Para quem não está conseguindo acompanhar, é porque realmente precisa estudar a base de operandos, operadores, a estrutura, a sintaxe das funções. Essa função si mesma eu tenho várias aulas dela, porque sempre as pessoas se perdem e perguntam. Mas depois que pega o embalo também, reza para cair Excel na prova, porque são funções que depois que você aprende, aí dá gosto fazer, não erra mais não. É o que eu falo de ciência exata, não é decoreba mais, depois que aprende, já era. Eu quero dar uma ênfase, a aula está ficando meio longa, na parte de maior, menor, mínimo e máximo, que o pessoal tem se perdido muito. Eu até brinquei no grupo lá, o pessoal comentou muito e gravou vários áudios falando que ficou perdido também, mas eu comentei assim, o ano é 2023 e tem gente ainda que está errando questão maior, menor, mínimo e máximo. Porque elas são muito parecidas, mas tem um detalhinho que difere. A banca sabe que o pessoal confunde isso e sempre ela aparece. Então, apostando nisso, a gente vai finalizar com essas 4 funções. Mas, se você quiser aprofundar, tem link com muitas aulas. Eu tenho curso de Excel completo aqui no canal, é grátis, tá? Completo mesmo, do básico até, não vou falar avançado, que não vai entrar programação, aquela parte de código-fonte, mas vai até o intermediário. Link avançado, questão mais avançada, página 114. Aqui tem o soma-se. Esse aqui, pessoal, teve um aluno que pediu para explicar sobre somase. Ela está aqui detalhadinha. Não vou falar sobre essa questão porque ela está escrita aqui, ó, toda detalhada no material, bem explicadinha mesmo, com um argumento opcional, com outro que completa, né? E porque ela tem um argumento que é opcional, aí eu faço ela com opcional, depois faço completinha, tá aqui. Mas se mesmo assim você não tem o material, não está entendendo a leitura, precisa de videoaula, tem, só escrever soma-se, Fabiano Abreu, eu tenho uma aula dessa bem detalhadinha no canal também. Aí ela aqui, ó, toda detalhada. Porque vocês perceberam, né, que Excel demanda um tempo muito grande para a gente explicar. Então a gente vai fazer uma aula de 4 horas aqui e vai perder o foco de reta final. Eu vou para a página 114 mostrar para vocês o link dessa aqui, ó. Na página 114, eu reservei um link que tem uma aula bem completa. Ele está aqui, ó. Nessa aula eu explico com detalhe aquelas questões mais complexas lá, com muito detalhe mesmo. E o pessoal gostou demais. Dá uma olhada aqui, pessoal. Isso aqui, ó, vocês têm que aprender, ó. Olha esse comentário. 4 anos atrás dessa aula, o pessoal está assistindo até hoje. É o tipo de aula que vale a pena fazer login para dar um joinha, tá vendo? Aprende com um colega aí, ó. Olha o tanto de comentário. O pessoal gostou demais, tá uma aula muito completa mesmo. Foi gravada para a VUNESP. E para finalizar com chave de ouro, função mínimo, máximo, maior e menor. Elas estão aqui explicadinhas, mas essa eu vou fazer algumas demonstrações aqui no Excel, tirando principalmente as dúvidas que eu recebi nessa última semana. Depois que eu brinquei que o pessoal erra até hoje, muita gente me chamou lá falando que realmente está errando isso. Vamos lá, pessoal. Função mínimo e máximo, maior e menor. A função máximo retorna o valor máximo de um conjunto de valores. Sua sintaxe é máximo, abre e fecha parênteses. Para a função mínimo, retornará dessa vez o valor mínimo de um conjunto de valores. Vamos ver a tabela a seguir. Essas funções não exigem argumento, porém, se inserido esse valor, irá entrar no cálculo do valor máximo ou mínimo. É isso aqui que a gente vai levar lá para o Excel. O pessoal perde nisso aqui, ó. Função mínimo e máximo, eu sempre falo, mínimo, lembra do salário mínimo. É o mínimo mesmo, não tem como ser menor do que isso.
Ela não exige mais nada do que isso. Ela só exige o mínimo. A função maior e menor exige um argumento extra, a posição késima. É só isso. Mas eu vou explicar com detalhe. Geralmente, a banca vai trazer para você um intervalo desse aqui simples e vai colocar assim, ó, igual mínimo e coloca o intervalo. Primeira maldade que as bancas fazem, às vezes elas fazem isso aqui, ó, de A1 até B2. Você olha rápido e interpreta todo o intervalo. Ela coloca um intervalo grande, mas dentro da função ela aponta para o intervalo menor. Então, aqui, ó, a primeira função, o que a gente viu lá? Ela vai retornar o menor valor, o valor mínimo ali, só isso. Ou o valor máximo, se eu escrever aqui máximo. E você verifica o intervalo. Primeiro ponto, então, atenção para o intervalo. O segundo ponto, atenção para o argumento extra que não é necessário. Mas se ele for colocado, acrescenta-se o número como se fosse mais um número aqui no seu intervalo. De novo, se eu colocar um ponto e vírgula aqui e acrescentar, por exemplo, o número 2, ele vai entender que além do 1, 3 e 5, tem o número 2 aqui. É isso. Por enquanto, eu não vou colocar porque não é obrigatório. Para provar que não tem obrigação de um argumento extra. Responda para mim, qual que é o mínimo entre A1 e B2? 1, 3, 5. É o 1. Vai retornar 1. Se eu escrever aqui máximo, ele vai retornar o 5. Normal. O que você precisa entender aqui é só a diferença dela com maior e menor. Que é isso aqui, ó, o argumento. Vou colocar agora aqui o mínimo, vou colocar o número 0 aqui. O que ele vai voltar como mínimo agora? 0 é como se ele tivesse, como não? Ele incorporou o número 0 nesse intervalo aqui. É só isso. Se eu coloco o intervalo extra, ele entra no range aqui. Se eu não coloco valor nenhum, ela fecha normalmente. Agora, qual que é a diferença para a função maior e menor? Vou escrever aqui função maior. Olha aqui, a própria explicação da questão é confusa. Retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. Esse késimo aqui confunde. Gente, é só posição. Ela exige argumento. Se eu colocar aqui maior de A1 até B2, ela não vai fechar. Você inseriu um número insuficiente de argumentos. Ela exige um argumento extra, que não é um número que será inserido. Aqui é o ponto. Esse valor que eu coloco aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, o 1. Ele não vai entrar aqui. Vou colocar um número até diferente, que não tem nesse intervalo. Vou colocar o número 4. Ele não vai entrar aqui. Então ele entra onde? É a posição késima. Eu tenho que determinar qual maior. É só isso. Qual maior? Primeiro maior? Segundo maior? Terceiro? Ou quarto maior? Quarto maior. Vai retornar quanto aqui? Número 1. Porque o maior é o 5. O segundo maior é o 3. O terceiro maior é o 1. O quarto maior é o 1. Mas espera aí, tem dois número 1. O que acontece nesse caso? Boa pergunta. Muita gente pergunta isso. Eles ocupam espaço na memória, mesma coisa. Eles vão estar alinhados em fila. Primeira coisa que a função faz, coloca eles em ordem crescente, igual filinha. Filinha 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Se repetir, coloca um atrás do outro ali. E vai numerando na fila. Se tem 3 número 1 lá, se for o primeiro menor, vai ser ele. O segundo vai ser outro 1. O terceiro, outro número 1. Só que a gente não vai ver que é outro. A gente vai retornar ali o número 1. Vai aparecer o 1. Mas você está entendendo que vai ser primeiro um da sequência ali, depois outro. Eles repetem. Vou dar Enter aqui agora. Tem que retornar 1. Por quê? É o quarto maior. Qual que é o terceiro maior? É 1 também. Qual que é o segundo maior? Agora ficou mais fácil, né? Segundo maior é o 3. E se eu quiser saber o maior mesmo? Aí eu coloco o primeiro maior. Qual que é o primeiro da fila aqui? É o 5. Agora eu vou expandir esse intervalo aqui, ó. Vou pegar esse intervalo aqui e vou expandir ele todo. O maior de A1 até C3 na primeira posição. O primeiro maior está de longe aqui, né? Destacado. É o 12. É o primeiro maior. Retorna 12. Agora, se eu quiser saber o quarto maior, aí não complica nada. Eu escutei você falando aqui que complica. Não complica nada. Você só tem que classificar esses dados, colocar ele na ordem e olhar qual que é o primeiro maior. Se você for uma pessoa que tem a mente tranquila, né? Tem bastante atenção, você pode fazer aqui, na hora da prova, riscando mesmo. Pega a canetinha e risca. O primeiro maior é o 12. Aí depois vem, tem 9.
Depois tem 9, vou ter que considerar também primeiro, segundo, terceiro, quarto maior vai ser o 7. Dá para fazer mentalmente. Agora, se for um intervalo muito grande, eu recomendo que você classifique aqui, ó. Pegue, escreva aqui, coloca os números em sequência, coloca lá 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9, 12. Se aparecer o número 1 3 vezes, 1, 1, 1, porque cada número desse vai ocupar um espaço na memória, uma célula, e ele será considerado. Entender a função mínimo e máximo? Tem dúvida ainda? Dá uma lida na teoria aqui, porque ela está muito bem explicadinha e muita gente está errando isso. Mas, de novo, pessoal, tem dúvida em Excel? Vá lá e assista o curso completo de Excel, que é gratuito no canal, porque aqui é ritmo de reta final e eu tenho um recado para vocês, não vão embora não. A gente criou aqui uma comunidade no WhatsApp para vocês participarem. Comunidade não é grupo, comunidade é um canal. Você só vê o que foi postado lá, ninguém vê seu número de telefone, ninguém te vê no grupo. A comunidade você acessa nesse link aqui do site fabianoabreu.com, clica aqui no WhatsApp, vai abrir o WhatsApp web, pelo telefone já abre direto, né, que você já tem o WhatsApp instalado aí. Pelo computador tem que colocar o WhatsApp web. E o site de questões, que.fabianoabreu.com, é o mesmo endereço, porém tem um que aqui na frente. Você resolve questões online. Pode treinar muito, é gratuito. A segunda parte a gente fala o restante do material. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários que dá tempo ainda de eu implementar isso na próxima aula para a gente fechar essa revisão. E vou continuar resolvendo questões desse material até a véspera da prova para a gente chegar lá com muita confiança. Por enquanto é isso, te espero na próxima, um forte abraço e até mais.